E eu voltei, eu falei que eu voltava, pois eu voltei. Então vamos para o período da era nacional da nossa literatura, dando continuidade aqui à aula de literatura brasileira. Nós tínhamos visto o período colonial, né, era colonial, agora vamos falar das escolas literárias que fazem parte da era nacional. A era nacional é o quê? É aquela marcada por uma identidade mais brasileira. O Brasil deixa de ser colônia de Portugal e aí a arte reflete esse momento histórico. Por quê? Porque na literatura a gente tem uma literatura mais voltada para o Brasil, para as coisas do Brasil. A era nacional começa ali por volta de 1800 e pouquinho, com uma escola literária chamada Romantismo, que vocês já devem ter ouvido falar. O romantismo, no Brasil, ele é dividido em 3 gerações. A primeira geração, que é conhecida como geração indianista, é quando os autores vão valorizar a natureza brasileira, o índio, né, que se torna o grande herói nacional. E aí nós temos um sentimento de ufanismo, né, de achar que o Brasil era o melhor lugar do mundo, um amor quase ausente de crítica, né? Como se existisse uma idealização do Brasil. O Brasil fosse perfeito, a natureza do Brasil é perfeita, o índio é perfeito, a minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, e assim sucessivamente. Então, essa primeira geração é marcada por esse sentimento patriótico exagerado, de Brasil acima de tudo, em que não conseguia enxergar os problemas do país. Mas nós temos aí um ponto positivo, que é o quê? Que é o início de uma literatura voltada, de fato, para o próprio Brasil. A segunda geração romântica é chamada de geração ultrarromântica ou mal do século, porque são autores influenciados por um inglês chamado Lord Byron, e aí você tem uma literatura mais voltada para o eu, mais egocêntrica, tá? O autor, o eu lírico se coloca na frente, então é mais sentimental, mais um sentimento pessimista, uma tristeza profunda, um amor platônico, porque é aquele amor contemplativo da musa inspiradora, um amor que jamais ia se realizar. Então os autores da segunda geração, eles trazem essa carga triste para baixo, forçada. E a terceira geração romântica, que é a geração condoreira, eles usam o condor como símbolo, né? Porque eles têm uma visão ampla do Brasil, bem diferente da primeira geração, que é uma visão mais crítica, mais social. São os autores, por exemplo, que se envolveram com as questões da libertação dos escravos, né? Que eram anti-escravagistas e que brigavam por isso, como Castro Alves, que na sua literatura fazia críticas ferrenhas à cultura da escravidão que ainda persistia no Brasil. Então, vamos lá. 3 gerações no romantismo. A primeira, mais nacionalista, voltada para a valorização da natureza e do índio, que é a geração indianista. Segunda geração, mal do século, outra romântica, extremamente exagerada, pessimista, triste, amor contemplativo, né? Um amor que não se realizava. E a terceira geração, a geração condoreira, mais social, mais crítica à sociedade. E outra, o amor na terceira fase do romantismo, na terceira geração, ele já é realizado, ele não é aquele amor só contemplativo como da segunda geração. Aqui o amor se torna real e mais sensual, menos sentimental. Ou seja, são os primeiros passos para a escola que vem depois. Uma coisa importante sobre o romantismo é a partir do romantismo, com a vinda da família real do Brasil, que começa também a produção de prosa, porque na era colonial nós só tínhamos poesia. A partir do romantismo começa-se a prosa, então você tem a inauguração dos romances. E os romances na época eram publicados em folhetins, vinham encadernados, né? Cada semana um capítulo, como se fossem as novelas da época. A pessoa ia na banca, comprava o primeiro capítulo, tinha que esperar até a semana que vem para ler o próximo capítulo. E os romances românticos também seguiram essa fase. Os primeiros tinham uma influência indianista muito forte, né? O Iracema, por exemplo. A presença do índio era muito forte na literatura. Depois nós tivemos um romance mais regionalista e tal, mas o que ficou marcado mesmo, que deu a tônica para o que viria depois, seriam os romances urbanos. Claro, sempre carregados de muito sentimentalismo, de muito amor, de muito blá blá blá, de muito, sabe, salamalex. Eu costumo brincar que é como se você estivesse assistindo a novelas mexicanas, porque era
o sentimento era tudo muito exagerado. Por volta de 1880 começa a mudar a coisa e aí a gente começa a ter uns romances mais pé no chão. E é com a publicação do Memórias Póstumas de Brás Cubas que o Brasil sai de vez do período romântico e entra no realismo, naturalismo, parnasianismo. Parecem três escolas literárias, gente, mas é uma. Nós temos um movimento literário com três vertentes diferentes. Então, o realismo é esse período literário voltado para as coisas mais reais. Olha, eu saio do exagero, saio do subjetivismo, saio do sentimentalismo, do romantismo e faço uma literatura mais pé no chão que tenta recriar a realidade o mais fiel possível. Tentando recriar a realidade, realismo. Tá certo? A obra inaugural, como eu falei, foi o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Aí os autores brasileiros também se organizam nesse período. Então surge a Academia Brasileira de Letras, surgem as academias e os artistas ficam mais organizados. Como eu disse para vocês, é um movimento que tem três vertentes. Então você tem o romance realista, vê a sociedade do ponto de vista da burguesia e do indivíduo, com forte influência de Freud, né, da psicanálise freudiana. Então, o foco na personagem, em uma personagem, e o romance naturalista que vê a sociedade mais do ponto de vista da coletividade e das classes menos favorecidas. Enquanto o romance realista representa uma sociedade mais burguesa, o romance naturalista representa uma sociedade mais popular. No romance naturalista, nós temos muita influência da ciência, principalmente de Darwin. É um romance de tese, é como se os autores quisessem provar as ideias científicas e filosóficas da época. Então o homem, se no realista ele é mais psicológico, no naturalista ele é mais animal, mais instinto. Você pode ver que no Cortiço, o autor compara as ações dos seus personagens a ações de animais. Então é uma coisa mais animalesca mesmo. E o parnasianismo seria a vertente desses dois movimentos, só que em forma de poesia. Tá? O parnasianismo é a parte poética do realismo. Mas o parnasianismo ele tem um porém. Ela é uma literatura mais contemplativa, tanto é que é chamada de arte pela arte. Por quê? Porque os poetas parnasianos eles estavam mais preocupados com a estrutura, com a forma, com a construção de uma poesia perfeita, do que com o tema que estava sendo abordado. Tá? Então, a temática ficava meio que em segundo plano. O principal ali era provar que eu sou muito inteligente, muito esperto e sou capaz de fazer uma literatura, uma poesia muito bem construída. Paralelo a esse povo também, gente, nós temos o simbolismo, que é uma escola literária diferente do realismo naturalismo e que aconteceu na mesma época. Mas por que que eles não estão no mesmo grupo? Porque era como se fosse a literatura marginal da época. Os simbolistas, eles rejeitavam o cientificismo, o materialismo dos realistas naturalistas. Muito pelo contrário, eles tentavam resgatar aquelas ideias da segunda geração romântica, que era a ideia da morte, do metafísico, né? Eles até aprofundavam essa ideia como se a libertação do corpo fosse o ideal. Então era um povo mais espiritualista, mais mítico, que acreditava nas coisas transcendentes, menos materialista que os realistas naturalistas. Então era ali meio que dois grupos com ideias divergentes, então eles não combinavam. A academia, ela era voltada muito para a ciência, né? Então eles rejeitavam a galera do simbolismo, que ficou meio ali à margem, fazendo a sua poesia meio separadinha. A poesia simbolista ela é carregada de linguagem metafórica e de símbolos, né? Por isso que vem aí o nome simbolista, porque eles tentam criar imagens na poesia. Enquanto você está lendo, você vai criando imagens. Seria mais ou menos as músicas do Evanescence, né? Que acredita numa coisa além da matéria. E existe também na poesia simbolista muita presença da sinestesia, que é os sentidos, né? Mais de um sentido junto, o olfato e a audição ali perto, o tato, o paladar. Então eles tentavam recriar essas ideias dentro da sua poesia. Ok, meu povo? Então esse é o resumo da era nacional da nossa literatura. Tivemos três escolas ali que começaram. O romantismo, com seu sentimentalismo, com a sua literatura subjetiva, o seu nacionalismo exagerado.
O realismo, naturalismo, parnasianismo, que tentava fazer uma literatura mais próxima do real, dividida em duas vertentes, romance realista, analisando a sociedade do ponto de vista mais burguês, romance naturalista do ponto de vista da coletividade e das classes mais populares. Parnasianismo, a fase literária desse povo, que era uma literatura, uma poesia mais preocupada com a forma, com a estética, do que com o conteúdo. E o simbolismo, que era um resgate da segunda geração romântica, com essa coisa do místico, do transcendental, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e depois eu volto com mais aulas de literatura. Gostou? Compartilha com os amigos. Tchau!